Noticiário Miojo, nem tão miojo assim, de julho. Lembrando que você está a uma inscrição, curtida, comentário e compartilhamento de tirar um aleatório do subemprego. Mundial de Clubes. Após uma boa fase de grupos, os times brasileiros não fizeram feio no mata-mata. O destaque foi o Fluminense, que eliminou a Inter de Milão e o Al Hilal, mesmo tendo o time com a média de idade de frequentador de bar de rock. O Flamengo se empolgou com a vitória em cima do Chelsea e foi de peito aberto para cima do Bayern. Já o Botafogo confiou demais na canetada do Renato Paiva, entre aspas, o cemitério do futebol está cheio de favoritos, e jogou como azarão contra o Palmeiras. Ele só esqueceu que no Mundial de Clubes, o Palmeiras é que sempre é o azarão. Já o Palmeiras, como sempre, cagou pro europeu, o Everton peidou pela mão e o Palmeiras tomou no cucurela, virou um meme do campeonato e o Chelsea bateu campeão. Mas nesse mês, a vitória do Chelsea sobre o Palmeiras não foi a única vez que um azulzinho deu felicidade pro corintiano. Descobrimos esse mês que pessoas da gestão do Ilho gastaram dinheiro do clube pra pagar cerveja, cigarro, Tadala e Cialis, inclusive naquele jogo em 2023 contra o Fortaleza, aquele que o time do Corinthians cantou cada um para um lado o hino do Brasil. E o Augusto Melo, que é a oposição do Duílio no Corinthians, foi afastado da presidência do clube e virou réu pela Justiça de São Paulo por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Isso por suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio da Vai de Bet para quitar dívidas que deve para se eleger, dívidas que na época da eleição eram tidas como doações. Segundo a investigação, ele chegou a ser inclusive ameaçado de churrascamento por um agiota, e parte desse dinheiro foi parar inclusive em contas ligadas a pessoas ligadas ao primeiro contrato da capital. Em campo, as coisas estão melhores? Não, em campo, basicamente o Memphis Depay fez uma diss pro craque Neto. E citando o Neymar. Neymar foi outro que apareceu nesse mês, até e sempre. Quer que o Neymar desapareça da sua vida? Fique apenas assistindo futebol e focalizando somente a sua atenção no campo e pro que acontece só no campo. Aí é capaz do Neymar desaparecer da sua vida. Ele, após perder com seu time mais um jogo em casa pelo Brasileirão, mandou um torcedor do próprio time tomar naquele lugar porque ele se sentiu cobrado. Nossa, quem diria que jogadores são cobrados, não é mesmo? Saldo da treta, o Santos emitiu um BO contra o torcedor por, entre aspas, possíveis irregularidades na aquisição do ingresso. Dica pra vida, não importa se o que você diz é verdade. Se você tem esqueleto no armário, se você não fez a lição de casa, ou se você não aguenta a represália, pensa bem se vale a pena afirmar isso. No Atlético Mineiro, 5 jogadores notificaram o clube por falta de pagamentos. Outro jogador quis rescindir o contrato e o massagista, que trabalhou lá por 50 anos, botou o clube na justiça. Já no Internacional, segundo o sempre atento Léo Dias, 4 jogadores do time titular do Internacional teriam se envolvido com a mesma mulher, que seria inclusive filha de um dos empresários influentes do clube. Infelizmente, a maior notícia do mundo do futebol esse mês foi o acidente e a morte do Diogo Jota e do André Silva. Inclusive, esse mês foi bem paia em relação a perdas. Eu também já vou deixar por agora o meu salve tanto pro Ozzy Osbourne quanto pra Preta Gil, pro Chuck Mangione ou pro Flávio, goleiro do Atlético Paranaense, campeão brasileiro em 2001. Outro tema muito presente nesse mês foi relacionamento e masculinidade. Teve o caso do CEO de empresa de tecnologia norte-americana que foi flagrado no meio do show do Coldplay, traindo a esposa, literalmente com a mina do RH. Agora ele cogita processar a banda. Eu processaria o Coldplay? Sim, mas não por isso. Teve o caso da Eliane, mulher do Mano Brown, que a gente descobriu que é ex-mulher do Mano Brown há 10 anos, porque saiu foto dela com uma mina dando uns beijão, uns abraços. Apesar que quem acompanha já suspeitava, e isso é problema só dos dois. O que foi debatido, na verdade, foi isso só ter vindo à tona agora e não ter vindo à tona depois das várias entrevistas que ela dava e se dizia casada e falava de como o Mano Brown também não era fiel. Teve o caso da Sister Hong, lá em Nanquim, na China, e ela, na verdade, é um cara chamado Jiao Mou, de 38 anos, que se encontrava com caras que ela conhecia na internet enquanto fingia ser mulher. E pra isso ela usava peruca, silicone, modulador de voz e essa maquiagem convincente. Nessa ela conseguiu mais de 1.600 encontros, quase 1.700. Como funcionava? Ela pedia pros caras aparecerem com alguma coisa, com pagamento, alguma coisa, tipo fruta, leite, óleo de cozinha, coisas assim. E vestida desse jeito, com essa tez facial saudável e essa máscara retrô 2020, ela botava apenas o
necessário pra fora da roupa e fazia o que tinha que fazer. E fazia. E sobre levar fruta pra encontro, eu ouvi falar que na China a fruta é caro, mas eu não sei. Mas qual é o BO? O BO é que ela filmava escondido o negócio. E eu filmava o negócio por um pouco mais de R$100. Só não entendi se ela vendeu por R$100 tudo ou cada vídeo. Só que os vídeos vazaram, a Sister Hong foi presa e vários desencadeamentos aconteceram. Várias pessoas reconheceram seus parentes nos vídeos. Várias mulheres souberam que foram traídas nos vídeos. Tem vídeo de cara no TikTok chorando pedindo pra ex-noiva voltar. Teve lutador que printou a cara do adversário lá na casa da Sister Hong e levou o print, sabe aqueles eventos de pré-luta? O pássaro do Duolingo apareceu no quarto da Sister Hong. Fizeram um desenho Booby Goods da casa da Sister Hong. O que é Booby Goods? O que é Labubu? Sei lá, não sei. Tenho raiva de quem sabe. Teve uns caras falando que não perceberam que ela não era uma mina cis. Isso depois de ter realizado tudo o que tinha que ser realizado. Como você não descobre essas coisas mesmo depois de ter realizado o ato de encobrir o descoberto, eu não sei. Houve um certo debate por ela ter conseguido se encontrar com vários, aí eu vou usar aspas de notícias chinesas, tá? Vários homens heterossexuais de alta qualidade, mesmo com aquela lataria. E como os homens... Porque os homens continuaram o que tinham que fazer, mesmo depois de perceberem a tunagem da Sister Hong. Lá a galera tá teorizando pesado sobre isso. Quais os resultados de uma sociedade que reprime tanto a sexualidade como a chinesa e que tem muito mais homem do que mulher? Isso por causa da política do filho único que teve até 10 anos atrás. Seria a heterossexualidade muitas vezes uma barreira social para novas possibilidades? Ou os homens chineses estão no mapa da fome? Inclusive o Brasil saiu do mapa da fome esse mês. E falando em notícias chinesas, se vocês acham essa história bizarra, vocês não sabem o que as notícias chinesas escrevem. Assim, vocês não vão precisar isso, mas eu fui... Perdão. Bora ler um trecho, entre aspas. Em um trecho específico do vídeo, um jovem rapaz visita a casa da irmã Hong. Ela aparece vestida com meias pretas sensuais e os dois ficam em posição íntima. Ao ser tocada, ela solta um gemido. E aí ela falando: aqui embaixo já está todo molhado. O rapaz, percebendo que ela tem genitália masculina, pergunta chocada. Ele falando: como assim você tem bolas? Ela tenta negar. Não são bolas. Do que você está falando? Não tem bolas nenhuma. E então, visivelmente irritada, rebate: não inventa coisa. Isso aqui encheu com X. E depois eles seguiram o baile. Isso aqui eu traduzi no chat GPT. Porque eu fui traduzir no Google Tradutor. E uma hora esse X era P-A-U. Outra hora esse X era V-A-G-I-N-A. E outra hora esse X era só inchado. Eu também tentei traduzir no DeepSeek, só que aí o DeepSeek me respondeu com uma mensagem em chinês pedindo pra eu desconversar. Se pá, o X é o Twitter, aí faz sentido ela tá de saco cheio. Ou seja, vamos dar desconto pros caras que falaram que não conseguiram reconhecer, porque nem IA tá conseguindo reconhecer a genitália. Ah, e a Sister Hong também virou chacota, e isso também eu fui descobrir pelas notícias na China. Ela virou chacota para mulheres transgêneros tailandesas. A crítica é, segundo a notícia, em comparação com as figuras e aparências das mulheres trans tailandesas. A aparência de Sister Hong em roupas femininas era medíocre, e elas não entendiam por que a Sister Hong era popular entre os homens chineses. Mulheres transgêneros tailandesas disseram em uma transmissão ao vivo em suas mídias, entre aspas: eu sou tão bonita, mas ninguém me quer. A irmã Hong pode conseguir milhares de homens assim, que vida. Elas criticaram todos os chineses que vieram para a Tailândia para patrocinar profissionais do sexo e disseram que não queriam transexuais, mas acabaram conseguindo esse tio com uma peruca em seu próprio país. Mas a Tailândia também teve escândalo. Tudo começou com um monge budista Theravada de alto escalão que do nada fugiu pro Laos. Foram investigar o cara e descobriram que tinha uma mina extorquindo ele. Foram investigar essa mina, que se chama Wilawan Ensawat, também conhecida como Sika Golf, de 35 anos, e descobriram que ela tinha vídeos íntimos com no mínimo 15 monges. Monges que deveriam ser celibatários, e ela tava extorquindo todos eles. Teve até um que tava pensando em casar com ela, só que ele descobriu que ela tava tendo caso com outros monges e aí ele desistiu. Nessa atuada, estima-se que ela conseguiu 65 milhões de reais em extorsões. E dependendo da fonte, esse número vai para 67 milhões. E o dinheiro muitas vezes nem era dos monges, eles desviavam o dinheiro dos templos para pagar ela. E grande parte desse dinheiro ela gastou com o Apostle Online. Isso melou legal a imagem dos monges na Tailândia. E não ajudou muito quando, semanas depois, outros monges foram flagrados pela polícia consumindo metanfetamina no ritual sagrado.
E eles também acharam com eles munições e uma arma caseira. No Twitter, o tema do debate foi a campanha da Sydney Sweeney com uma marca de jeans. Twitteiros que não sabem falar inglês ficaram debatendo se a Sydney Sweeney é mesmo assim, tão bonita e tão gostosa assim. E os twitteiros que sabem falar inglês têm certeza de que o Bigodinho e Goebbels acharia a Sydney Sweeney gostosa pra caralho. Terremoto no leste da Rússia deixa o Oceano Pacífico não tão pacífico assim. Tô gravando isso dia 30. E por enquanto tá rolando alerta de tsunami até no Chile. Trump ameaça taxar em 50% os produtos brasileiros até 1º de agosto. A alta taxa seria em represália ao julgamento do Bolsonaro pelo STF, que é uma bandeira que o filho dele, o Eduardo, já hasteou, meio que para justificar porque ele largou o Congresso e foi morar nos Estados Unidos. Em represália às falas do Lula, apoiando a desdolarização e apoiando mais acordos internacionais com países dos BRICS. Dica pra vida, não importa se o que você diz é verdade. Se você tem esqueleto no armário, se você não fez a lição de casa, ou se você não aguenta a represália, pensa bem se vale a pena afirmar isso. E em represália às ações da justiça brasileira a empresas americanas como a X e a Meta, o que é uma bela de uma cagada na nossa soberania nacional. A gente não tem que ser a imagem e semelhança do Trump não, filho. E daí que a empresa americana, se ela tá aqui, ela tem que respeitar aqui. Até porque o Brasil é um país sim, grande, rico, forte e soberano, com uma boa infraestrutura e estado forte. Depois o Trump ameaçou suspender o GPS no Brasil. Podia dar um cauzinho assim na aviação, mineração, agronegócio, fazer uns Uber carioca tomar tiro do nada? Talvez. Mas se a gente não tem que ser a imagem e semelhança do Trump, não. Se for pra parar de fazer negócio com os Estados Unidos em nome do nosso status de soberania, tem que parar. A gente compra a nossa soberania da China. Tem que cagar pra esses caras. A gente não é imagem e semelhança do Trump e falar do Brasil. Bora. Oruan foi preso após abrigar um amigo foragido da polícia, ajudar o cara a pirulitar e fugir da própria casa. Na fuga, ele duvidou da polícia, uma força do Estado brasileiro, de entrar no Complexo da Penha, que é um lugar que fica dentro do Estado brasileiro. Ok, essa notícia não foi muito soberana, mas foda-se, não vamos virar os Estados Unidos por causa disso. Bolsonaro ganha uma tornozeleira de presente do Xandão para não fugir para encontrar com seu filho Eduardo nos Estados Unidos. Outra que largou o expediente no Congresso foi a Carla Zambelli, que estava sendo procurada pela Interpol e foi presa na Itália por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Isso depois de se dizer intocável na Itália por ser uma cidadã de lá. Senador Marcos Duval se gaba nas redes por entrar nos Estados Unidos com visto de categoria S, que é um visto que os Estados Unidos dá para seus informantes. Ih, tá virando patifaria isso daqui, mano. Não, sem invasão norte-americana, a gente é soberano. Hackearam a Record News botando aqueles vídeos creepypasta e surpreendentemente tinha gente assistindo esse momento. General Mário Fernandes confessou ser o autor daquele documento que previa o churrascamento do Lula, do Alckmin e do Xandão em dezembro de 22. O plano Punhal Verde e Amarelo, aquele do Kids Pretos, lembra? Perguntado sobre o que significava aquele plano, ele disse que aquilo era apenas um pensamento digitalizado, meio que uma análise de possibilidades. E sobre o porquê dele ter impresso o pensamento, ele disse que é pra ele não forçar a vista. Não, para, quero ser Trump não, caralho. Mas foda-se, quero mais falar de notícia não, que a próxima era do P. Diddy. Deixa ele suave. Acabar logo isso aqui. Tenho um date com uma novinha. Preciso chegar antes dela entrar na escola. Acredita? Acredita que o pai dela manda ela pra escola? Vai que ela toma um tiro do coleguinha.